Os futuros do S&P 500 atingiram um valor mais alto de sempre, com os mercados a reagirem à possibilidade de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irão. O petróleo afundou 5% e caiu abaixo dos $92 por barril, com a expectativa da reabertura do Estreito de Hormuz. A Nvidia apresentou receitas de 81,6 mil milhões de dólares no único trimestre e isto é um crescimento de 85%. O sentimento dos consumidores americanos atinge o valor mais baixo que alguma vez foi registado, com todos os indicadores a darem mínimos históricos ao mesmo tempo. E Portugal tem entre 2 a 3 trabalhadores por cada reformado, estando nos 3 países mais envelhecidos do mundo. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. Ora bem, vamos começar pelos futuros do S&P 500 que dispararam para máximos históricos. A Nasdaq ficou apenas a 4 pontos de um novo recorde e a Dow Jones também subiu com força. O catalisador foi a expectativa crescente de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irão, com Trump a afirmar que o memorando de entendimento estava em grande parte negociado. Os termos preliminares incluem uma extensão do cessar-fogo por mais 60 dias, a reabertura do Estreito de Hormuz durante esse período, o levantamento do bloqueio aos portos iranianos e o descongelamento parcial de ativos iranianos no estrangeiro. E é precisamente por causa desta expectativa de acordo que o petróleo sofreu uma queda brutal. O crude abriu a cair mais de 5%, abaixo dos $92 por barril, enquanto o Brent recuou para baixo dos $100. E há mais um senão. Um oficial iraniano já veio dizer que a gestão do Estreito de Hormuz não vai voltar ao estado de pré-guerra, o que sugere que, mesmo com acordo, as condições de passagem podem ser diferentes do que eram antes. Agora, sobre a Nvidia. A empresa apresentou receitas trimestrais de 81,6 mil milhões de dólares, que é um crescimento de 85% face ao ano anterior, e deu uma orientação para o próximo trimestre de 91 mil milhões, que são ambos acima da expectativa dos analistas. A grande novidade foi o anúncio do Vera CPU, que é um processador desenhado internamente para funcionar em conjunto com os GPUs Rubin e a tecnologia NVLink, que abre um mercado potencial de 200 mil milhões de dólares que a Nvidia não estava a atacar. O efeito nos fornecedores foi logo imediato, porque repara, na Coreia do Sul a Samsung subiu quase 8% e a SK Hynix disparou 11%, com o índice Kospi a saltar 8% no único dia. Mas, enquanto a Wall Street festeja máximos, os americanos nunca se sentiram tão mal em relação à economia. A Universidade de Michigan publicou um inquérito em maio e todos os indicadores bateram mínimos históricos ao mesmo tempo, que é algo que nunca tinha acontecido anteriormente. O índice de sentimento do consumidor caiu para 44,8, que é o valor mais baixo de sempre, e as expectativas de inflação subiram. A confiança no mercado de trabalho desceu e a percepção das condições económicas atuais também atingiu um recorde negativo. Isto cria uma situação totalmente contraditória, porque os mercados financeiros estão em máximos, a riqueza dos detentores de ações americanos atingiu 57,7 bilhões de dólares, que é um recorde absoluto, mas quem não tem ações sente que a economia está cada vez pior. As ações já representam 33% do total de ativos das famílias e 47% dos seus ativos financeiros. E em comparação no pico da bolha .com, estas métricas estavam em 27% e 39%. Passando agora a Portugal. O país tem neste momento apenas 2,63 trabalhadores ativos por cada reformado e os especialistas alertam que este rácio pode cair para pouco mais de um trabalhador por pensionista nas próximas décadas. Portugal está entre os 3 países mais envelhecidos no mundo. Isto coloca uma pressão enorme sobre a segurança social, que está a denegrir. Para quem trabalha hoje, significa que cada vez mais do que desconta para a segurança social vai para pagar pensões atuais e quando chegar a sua vez pode simplesmente não haver dinheiro suficiente. Passando agora ao resto do mercado de ações e aos earnings desta semana. A Honda registra o primeiro prejuízo em quase 70 anos de história, em que uma empresa que sobreviveu a guerras, choques petrolíferos e crises financeiras acabou por reportar um prejuízo líquido de 2,7 mil milhões de dólares no ano fiscal que terminou em março de 2026. Tudo por causa de uma aposta falhada nos veículos elétricos. A Walmart apresentou perspectivas piores que o esperado, em que os preços elevados dos combustíveis estão a pesar sobre os consumidores. Portanto, vimos as ações caírem 7% após os resultados. E a Ubisoft continua em queda livre, parece ser outra que adora paraquedismo, em que tem um prejuízo acumulado year to date de 26%. As ações caíram depois da empresa ter avisado que espera mais prejuízos este ano. Já a Workday subiu 5% depois de aumentar as previsões de margem, impulsionado pelo crescimento na área de inteligência artificial. E a Lenovo disparou quase 20% após apresentar resultados recorde, com as receitas da AI a quase duplicarem. Os fundos globais de tecnologia receberam 9 mil milhões de dólares em entradas na última semana, sendo o maior fluxo semanal desde outubro de 2025 e o terceiro maior de sempre. Mas há quem questione se a euforia em torno da AI tem bases sólidas, porque, segundo dados corporativos, a OpenAI e a Anthropic representam mais de metade de todo o backlog de cloud computing de 2 bilhões de dólares, detido tanto pela Microsoft,
Oracle, Google e Amazon. Ou seja, uma parte significativa das receitas futuras vem de empresas da AI a comprarem serviços umas às outras, o que levanta questões sobre a sustentabilidade real deste crescimento. Aliás, a Microsoft deu acesso ao Cloud Code da Anthropic a milhares de engenheiros da Microsoft e a adoção explodiu. Mas cada prompt, cada revisão de código e cada ação de debugging tornou-se cara rapidamente. E agora a Microsoft está a cortar do uso do Cloud Code e empurrar os engenheiros para as suas próprias ferramentas mais baratas. Nos bancos japoneses, os 3 maiores registraram lucros recorde, mas os analistas avisam que o crescimento pode abrandar com o aumento dos custos de crédito e os riscos geopolíticos atuais. Na Coreia do Sul, apesar da subida explosiva das ações de semicondutores, os fundos globais estão a vender ações coreanas ao ritmo mais rápido de sempre. Tanto a Samsung como a SK atingiram novos máximos. Mas os investidores institucionais estão a retirar dinheiro rapidamente à medida que a volatilidade aumenta. As ações da AI na China também continuam a atrair investidores, apesar da fraqueza da economia chinesa no geral. Os investidores estão a concentrar-se em semicondutores, software e infraestruturas da AI como uma verdadeira história de crescimento do país. E nos Estados Unidos, as novas empresas estão a ser criadas a um ritmo recorde, com cerca de 500 mil candidaturas por mês. Mas aqui está o problema: quase nenhuma destas está a criar empregos. Ou seja, as candidaturas que resultam em contratações reais continuam em queda. E aproveito também para agradecer à Frame 24 por apoiar este vídeo, sendo que eles têm vários instrumentos financeiros como ações, ETFs, obrigações, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras. Eles também têm várias ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise. Vamos agora voltar ao panorama económico mundial, em que o comércio entre os Estados Unidos e China colapsou 49 mil milhões de dólares no único trimestre. Em contrapartida, Taiwan disparou 39 mil milhões graças aos chips de inteligência artificial e o Vietnã cresceu 18 mil milhões com a deslocalização de fábricas, sendo que a guerra de tarifas está a redesenhar as rotas do comércio global. Por outro lado, a Europa está a sofrer com o choque energético, em que a atividade económica da zona euro contraiu ao ritmo mais rápido em mais de 2 anos. Segundo os PMI de maio, com a subida dos preços de energia a sufocar a procura. E o mercado obrigacionista mundial continua sob pressão. Nos Estados Unidos, a yield da dívida pública há 10 anos voltou a ultrapassar os 4,5%, em que as obrigações a 30 anos cruzaram a barreira dos 5%, que é algo que não se via de forma sustentada desde antes da crise de 2008. E a Turquia entrou em modo de crise. Não estão a vender transplantes capilares suficientes. Não, a verdade é que a yield das obrigações a 10 anos saltou para cerca de 34% e o mercado acionário turco sofreu uma queda absurda, com os investidores a fugirem do país. A Dow Chemical vai instalar um reator nuclear numa fábrica petroquímica no Texas, sendo o primeiro projeto nuclear industrial de grande escala na América do Norte. A procura de energia por parte dos centros de dados da AI está a empurrar empresas tradicionais para a energia nuclear. E a administração de Trump investiu 2 mil milhões de dólares em computação quântica em troca de participações diretas nas empresas. Passando agora à geopolítica. O tema central tem sido as negociações entre os Estados Unidos e o Irão, e a cronologia é quase cómica. Dia 21, acordo quase finalizado. Dia 22, longe de um acordo. Dia 23, deve ser finalizado amanhã. Dia 24, não vai ser finalizado hoje. Os termos do acordo que por aí circulam incluem um cessar-fogo de 60 dias, a reabertura do Estreito de Hormuz, a venda livre de petróleo iraniano durante esse período e o descongelamento parcial de ativos. E o Irão diz que não fez quaisquer compromissos sobre o programa nuclear e que rejeita ligar a libertação de ativos congelados ao urânio enriquecido. Já Trump garantiu a Netanyahu que qualquer acordo final irá exigir o desmantelamento do programa nuclear iraniano e a remoção de todo o urânio enriquecido do território iraniano. Na Ucrânia, a Rússia lançou um ataque massivo noturno, incluindo o uso de um míssil Orshik com capacidade nuclear. Zelensky acusou Moscou de usar armas com capacidade nuclear contra infraestruturas civis, incluindo redes de abastecimento de água e edifícios residenciais. E nos Estados Unidos, um tiroteio junto à Casa Branca resultou na morte do suspeito de um ferido civil. A ExxonMobil, que em janeiro chamou a Venezuela não investível, está agora em negociações avançadas para voltar como operador em 6 campos petrolíferos. A mesma guerra que fechou o Estreito de Hormuz está a reabrir portas na Venezuela, porque o mundo precisa de barris fora da OPEP. Quanto ao setor das criptomoedas, os 5 maiores ETFs de Bitcoin detêm agora mais de 95 mil milhões de dólares em BTC, com um total combinado de 1.239 milhões de Bitcoin. E a America Bitcoin, que é a mineradora apoiada pela família de Trump, adicionou mais 200 BTCs à sua reserva, que totaliza agora 7.500 BTCs, colocando em 15º lugar na lista de Bitcoin 100. E a Robinhood viu a sua chefe de operações sair após uma queda de 47% nas receitas de cripto face ao ano anterior. No que toca ao mercado acionista, o índice de Buffett recuperou da sua correção,
estando a caminho de atingir novos máximos históricos novamente. E quanto ao índice do medo e da ganância, estamos em níveis de ganância ligeira, sendo que o mercado está confiante, mas ainda não tem território de euforia extrema. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings que irão sair na próxima semana, com destaque apenas para a Palo Alto no dia 2 e depois a Broadcom e a CrowdStrike no dia 3. Quanto a Portugal, tal como já deves saber, o Governo lançou um novo pacote fiscal para a habitação que inclui IVA da construção 6% para obras iniciadas desde setembro de 2025 e o IRS mais baixo para senhorios que arrendem as rendas até 2.300 euros por mês. A procura por compras de casa disparou 150% em Portugal, com Mafra a liderar fora dos grandes centros com um aumento de quase 235%. Quase metade dos portugueses não acredita que a Segurança Social não consiga garantir as pensões no futuro. Segundo o barómetro do Dr. Finanças, 47% dos portugueses não confiam no sistema e 55% consideram que a pensão pública não será o suficiente para manter o seu nível de vida. A agência de ratings DBRS alterou a perspectiva dos Açores de estável para positiva, reconhecendo os progressos na consolidação orçamental na recuperação económica da região. E a Moody's, que é tipicamente a mais conservadora das grandes agências, manteve tudo inalterado na avaliação da dívida portuguesa, ao contrário das restantes agências de referência. E para finalizar, o presidente da CUF defende que o SNS precisa sobretudo de gestão e não de foco político. Segundo ele, uma melhoria de produtividade de apenas 5% no SNS pouparia 850 milhões de euros por ano. Portanto, isto é tudo pelo PT Market News. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.